Então a gente vai começar ali com a lista de exercícios, né? Vou começar pelo número 1, e ele diz assim, ó, em um jardim circular cujo contorno tem 12,56 metros. Então, quando ele fala do jardim circular, ele está se referindo aqui ao círculo, né, que está circunscrevendo esse polígono que está aqui dentro, né? Quando ele fala de contorno e que tem 12,56 metros, ele está se referindo aqui ao comprimento da circunferência, ao perímetro da circunferência, né? E o comprimento da circunferência a gente calcula, né, fazendo 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. É assim que a gente calcula o comprimento, tá, de uma circunferência, comprimento ou perímetro. Então ele fala que esse comprimento tem 12,56 e foi construído um canteiro de flores em forma de hexágono regular. Então lembrando que um hexágono regular é um polígono de 6 lados que possui todos os lados de mesma medida e ângulos internos de mesma medida. E aí ele pede a área ocupada pelo canteiro de flores, ou seja, a área aqui do nosso hexágono. Nós discutimos também na última aula, né, que a área do hexágono, para você calcular a área do hexágono, a gente faz aqui, ó, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, tá? Então essa aqui é a área de um hexágono regular, onde Lzinho aqui é a medida do lado. Muito bem. Como a gente tem aqui o comprimento da circunferência, a gente vai ter que partir dela, né? Não tem saída. Então, ele pede para a gente considerar o π igual a 3,14. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, a gente sabe que o comprimento é igual a 2π vezes o raio. O comprimento aqui que ele está dizendo da circunferência é 12,56. Isso aqui é igual a 2 vezes o π, que é 3,14 para a gente considerar, vezes o raio. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 12,56 igual 2 vezes 3,14 fica 6,28 vezes o raio, certo? 6,8 aqui vem para outro membro dividindo, então o raio vai ser igual a 12,56 divididos por 6,28, né? Isso aqui é evidente que fica igual a 2 metros. Tá? Então, o raio aqui, ó, dessa circunferência corresponde a 2 metros. Mas ainda a gente tem que achar o lado do hexágono. Tá? Então, muito bem. Como é que a gente vai usar essa tabelinha aqui, né? A gente vem aqui, ó, na linha lado, onde está o lado, e a gente vai aqui no hexágono. E ele está dizendo que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência circunscrita. Circunferência circunscrita é a circunferência que está fora. Então, a situação que a gente tem aqui, ó, que para calcular o lado do hexágono, que eu vou chamar aqui de L6, esse lado do hexágono é justamente igual ao raio, tá? Então, aí meio que acabou, né? Que basta a gente fazer o seguinte, então. Se o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência circunscrita, basta eu aplicar aqui na forma da área, substituindo o L pelo R, já que eles são iguais, né? Então, a área aqui, ó, do nosso canteiro, ele está pedindo, vai ser 6 vezes L ao quadrado, nesse caso, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que a gente tem aqui, ó? 2 ao quadrado é 4, e simplifica com esse 4 aqui, ó. Então, a área desse hexágono
vai ser igual a 6 raiz de 3 metros quadrados. Essa é a área aqui do nosso canteirinho. Então, no 2, a gente tem o seguinte, ó, mesma situação, um problema envolvendo aqui um hexágono, né? Então, ele fala assim, ó, determine a medida do lado L e do raio Rzinho, né? Na verdade, o Rzinho aqui, eu chamo de Rzão, aqui nesse exercício eles chamam Rzinho, né? O raio da circunferência circunscrita, né? Que está fora. Em um hexágono regular inscrito na circunferência, sabendo que o seu apótema mede 6 centímetros. O que é o nosso apótema aqui, né? Relembrando. O apótema é o raio da circunferência inscrita ao polígono. Então, você imagine aqui, ó, essa circunferência, ela tangenciando aqui os lados desse hexágono, né? Então, se você notar aqui, essa circunferência que está inscrita ao polígono, ao hexágono, ela tem um raio, né? Que é diferente desse raio Rzinho, que é o raio da circunferência de fora. Esse raiozinho aqui, ó, da circunferência de dentro, a gente dá o nome de apótema, tá? Esse aqui é o nosso apótema do polígono, tá? Então, essa é a informação que ele está dando. Bom, então ele quer a medida do lado e a medida do raio, dado o apótema. Muito bem, então vamos partir do apótema. Então a gente vai vir aqui no apótema e vai olhar aqui a relação dele, né? Então ele diz o seguinte, ó, que o apótema de um hexágono é você pegar o raio da circunferência circunscrita, multiplicar por raiz de 3 e dividir por 2, né? O apótema está dando que é 6, então no lugar do apótema eu coloco esse valor, igual R raiz de 3 sobre 2. Aí a gente vai fazer continha, né? O 12 passa para outro membro multiplicando, então eu vou ter aqui assim, ó, 12 igual R raiz de 3. Raiz de 3 aqui vem para outro membro dividindo, então R vai ser igual a 12 divididos por raiz de 3. E aqui a gente vai fazer o processo de racionalização, né? Que é eliminar aqui a raiz do denominador. Então, raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar igual 12 raiz de 3 sobre 3. Né? Se simplificando ali 12 com o 3, fica 4 raiz de 3. Então, portanto, né, o raio da circunferência circunscrita, que é o nosso Rzinho ali, ó, que ele está pedindo falando no enunciado que é o Rzinho, é 4 raiz de 3 centímetros. Tá? Então, um já foi. E aí ele pede a medida do lado. Então, se você vir aqui no lado, no hexágono regular, a medida do lado é igual ao raio. Então, portanto, né, o L6 aqui, ó, ele é igual ao raio, que é igual a 4 raiz de 3 centímetros também. Tá? Então, fechou esse exercício. Então, aqui no exercício número 3, agora ele trabalha com uma situação em que o polígono que está inscrito na circunferência é um quadrado, né? E ele diz que esse quadrado tem um raio de medida Rzinho, né? Que aqui na nossa tabela é o raio da circunferência circunscrita, estou denotando por Rzão, tá? Mas é tudo a mesma coisa. E a medida do lado é 12. Então, ele quer saber a medida do raio da circunferência circunscrita e do apótema. A mesma situação aqui, né? O que é o apótema para a gente? O apótema é o raio da circunferência inscrita a esse quadrado. Então, se eu imaginar aqui uma circunferência dentro desse quadrado tangenciando seus lados,
o raio dessa circunferência, a gente dá o nome de apótema. Muito bem, então é bem simples, né? Ele está dando o lado, então eu vou partir daqui, ó. Lado. De qual figura que ele está trabalhando? O quadrado. Então, o que eu sei, né, sobre o lado do quadrado? Eu sei que o L4, né, quando eu falo L4 se referindo ao lado do quadrado, é igual a você pegar o raio da circunferência circunscrita e multiplicar por raiz de 2. Tá? O lado ele te dá, então no lugar do L, eu vou colocar aqui 12, então a gente vai ter que 12 é igual a R raiz de 2, então a gente vai ter que 12 divididos por raiz de 2 vai ser igual ao nosso R, né? Então aqui a gente vai racionalizar, então o nosso R aqui vai ser igual a 12 sobre raiz de 2, então a gente vai racionalizar aqui, multiplicando raiz de 2 no numerador e no denominador. Então a gente vai ter aqui que o raio vai ser igual a 12 raiz de 2 sobre 2. E simplificando, a gente vai ter então que o raio vai ser igual a 6 raiz de 2 centímetros. Então tá aqui, achamos o R que ele estava pedindo. Tá? Esse R aqui tá, é o mesmo que o Rzinho que ele está pedindo. É o mesmo. E aí a gente precisa achar o apótema. Bom, pessoal, o apótema no quadrado ele tem uma particularidade, né? Se você perceber aqui, somente no quadrado, o apótema, tá, é justamente metade de quem? É metade do lado, né? Então, se você olhar aqui para o apótema e olhar para o lado, né, vocês vão ver que é justamente metade do lado, né? Então, nesse caso, o apótema vai ser 6, né, que é metade do lado. Mas, assim, se você fosse usar a tabela, também dá para você fazer, né? Vai ser o caminho um pouquinho mais longo, mas se você não observa essa propriedade, você pode usar a tabela. O que a tabela diz? Que o apótema do quadrado está aqui, R raiz de 2 sobre 2. Então, o A6 é igual a R raiz de 2 sobre 2. Aí a gente já achou o R. O R, a gente achou ali, é 6 raiz de 2. Multiplicado por raiz de 2, que é o que está na fórmula, né? Divididos por 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é o próprio 2. Divididos por 2. 2 com 2 aqui a gente vai simplificar. Portanto, né, o apótema do quadrado é 6 centímetros. Tá? Que é justamente metade do lado. Mas isso só acontece no quadrado. Tá? Você não pode dizer, por exemplo, que o apótema aqui do hexágono é metade do lado. Não tem nada a ver, né? Aqui no caso. Tanto que o lado do hexágono aqui é 4 raiz de 3 e o apótema é 6. Então não tem nada a ver com metade do lado. Isso só acontece no quadrado. Tá? Então, cuidado aí com as conclusões equivocadas. No exercício 5, ele fala assim, o raio dessa circunferência mede 4 centímetros. A altura AM do triângulo equilátero inscrito nela. Então, quando ele fala do raio, ele está falando do raio da circunferência circunscrita, ou seja, a circunferência que está fora aqui. Então, é esse segmento aqui. Tá? Tá aqui. Esse é o raio que ele está se referindo, que mede 4 centímetros. Então, esse carinha aqui equivale a 4 centímetros. Tá? E ele quer essa altura. Muito bem, se você notar aqui, esse aqui é o centro da circunferência, então essa medida que eu vou destacar aqui em vermelho é justamente quem? É o apótema
desse triângulo. Então, se eu somar o raio com o apótema, eu vou ter quem? Do triângulo a altura, né? Isso a gente pode chegar em outras conclusões também, né? Mas enfim, ó, você pode notar aqui, ó, se você olhar para o apótema do triângulo, eu tenho assim, ó, que o apótema do triângulo é R sobre 2. Então a gente pode dizer que o raio é igual a 2 vezes o apótema, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Aqui você tem um apótema e aqui no raio você tem 2 apótemas. Então, se você tem um apótema aqui que eu estou destacando em vermelho e 2 apótemas aqui em azul, esse azul representa 2 apótemas, você pode concluir que a altura do triângulo é o quê? 3 vezes o apótema dele, tá? Isso aqui é uma conclusão que a gente tem. Ou ainda, né, que o apótema é 1/3 da altura, né, altura sobre 3. Então, são algumas relações que a gente tem exclusivamente no triângulo. Então, para a gente achar a altura aqui, basta a gente achar o apótema, né? Muito bem, mas simples, né? Extremamente simples, porque se o apótema aqui, ó, é o R sobre 2, então o apótema aqui é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2 centímetros. Tá? Então, como o apótema é 2 centímetros e a altura é 3 vezes o apótema, pronto, acabou. Ou, se você preferir, né, como eu tinha falado ali no início, né, que a altura é igual ao raio mais o apótema, vai dar na mesma, né? Então, se o raio é 4 e o apótema é 2, isso aqui também dá 6 centímetros. Dá na mesma. Ó, vou mostrar para vocês uma construção também aqui, de como que a gente faz um quadrado ou um hexágono dentro de uma circunferência, que é bem simples, né? Então, olha só. No exercício número 10, ele fala assim, ó, o lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 2 raiz de 3. Então, olha só, eu vou traçar aqui uma circunferência, tá? E com esse mesmo raio que eu estou usando aqui, eu vou botar a ponta seca do compasso aqui e vou traçar o raio dessa nova circunferência, mas interceptando aqui a primeira que eu fiz. Então, olha só. Ó, marquei ali. Vou trazer o compasso aqui novamente, ó, nessa intersecção, né, dessa marcação que eu fiz com a circunferência. Tá, ó, vou fazer mais uma marcação aqui. Fazer a mesma coisa, ó. Trazer aqui a ponta seca do compasso, fazer mais uma marcação aqui. Entendendo, né, o que eu estou fazendo aqui? Ó, marcar mais um. Vou marcar mais um. Beleza, ó. Se você pegar todos esses pontos que você marcou na circunferência e ligá-los, né, você vai ter um hexágono. Um hexágono regular, bonitinho, dentro da circunferência. Como eu estou trabalhando com um triângulo aqui, né, eu vou marcar o triângulo, que basta você marcar
três lados, três pontos não consecutivos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, sair daqui, ó, desse pontinho inicial, vou trazer até aqui, desse aqui eu vou trazer até aqui, e daqui vou trazer até aqui, ó, tem um triângulo equilátero, tá? Bonitinho aí. E nesse caso, ele pergunta qual é o raio dessa circunferência. Aí o raio que eu quero se referir, será que o raio é o Rzão ou o apótemo? Essa é a pergunta, né? Então, como ele está dizendo que um triângulo equilátero está inscrito na circunferência, né? Então o triângulo equilátero está dentro da circunferência. Tudo que está inscrito significa dizer que está dentro, tá? Como ele quer o raio dessa circunferência, então ele está pedindo, tá, o raio da circunferência externa, que é o nosso R. Então, bem simples aqui também, né? Então a gente vai olhar aqui para o lado. O lado no triângulo equilátero é R raiz de 3, então a gente vai partir disso aí, ó. L3 é igual a R raiz de 3. Muito bem. Aí, L3, então, o L3 ele dá, que é 2 raiz de 3, igual R raiz de 3. Olha aí, ó. Então, R é igual a 2 metros. Bem, tranquilo. Se ele pedisse o apótema, que é o raio da circunferência inscrita, que é esse cara aqui, ó. Quem que seria esse apótema? Então a gente vê aqui, ó, apótema do triângulo, né? Como é que a gente descobre esse apótema? O apótema é você pegar o raio e dividir por 2. Então o apótema aqui, 2 divididos por 2, é igual a 1. Então o apótema, 1 metro. Se ele pedisse a área desse triângulo, né? Então a área de um triângulo equilátero, ela é calculada da seguinte forma, ó, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Né? Então você precisa do lado. Como o lado ele já está no enunciado, então ficaria assim, ó, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área aqui seria 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, aqui continua a raiz de 3 sobre 4, 4 com 4 que a gente vai simplificar. Então a nossa área aqui, ó, vai ser igual a 3 raiz de 3 metros quadrados. Tá? Então essa listinha aí, a atividade que eu passei, assim, ó, em sua totalidade, você consegue resolver usando essa tabela. Claro que aí também ali pede alguma coisa com relação à área, e aí você precisa saber a área dos polígonos regulares aí que a gente está estudando, que é a área do quadrado, né? A área do quadrado aqui pra gente é o lado elevado ao quadrado, a área do triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4, e a área do hexágono, que é igual a 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, basicamente, isso aqui você consegue resolver a atividade lá que eu passei para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo?